Olá, meus amigos, jovens, casais, adultos, do Movimento Emaús, do Secretariado de Florianópolis. Mais uma vez tenho a graça de estar com vocês para lhes oferecer algumas reflexões a respeito da Palavra de Deus deste domingo, que é o domingo da Ascensão do Senhor. O Senhor sobe ao céu, levando consigo a nossa humanidade e permanece conosco, deixando consigo aqui na terra a sua divindade. A oração do dia diz assim: ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, como membros do seu corpo, somos chamados, na esperança, a participar da glória. A ascensão do Senhor já é a nossa vitória, a nossa participação na glória de Deus. Nesta semana, entre a Ascensão e Pentecostes, a Igreja também celebra a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Lembrando que em Pentecostes, todos nós somos unidos no único Espírito. Todos os cristãos de quaisquer igrejas somos chamados a viver a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano tem o título Gentileza gera gentileza, lembrando diversas passagens dos Atos dos Apóstolos em que os cristãos eram gentis, na acolhida, por exemplo, uns aos outros em suas casas, na casa de Lídia, de Priscila e Áquila, de Jasão, de Crispo, de Rosa. São muitas casas às quais se referem os Atos dos Apóstolos, que mostram essa gentileza na acolhida, na bondade, na compaixão, na ajuda mútua. Os primeiros cristãos tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles, enfim, gentileza. Gentileza gera gentileza. Tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. É conveniente que nesta semana, da Ascensão a Pentecostes, nos lembremos e façamos uma oração pela unidade das igrejas cristãs. No dia em que a Igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor, a Igreja Católica também celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Francisco, para esse dia, indicou o tema: para que contes aos teus filhos e aos teus netos. A vida se faz história. Nós só vamos levar para frente o Evangelho se as antigas gerações passarem para frente, para as novas gerações, para os filhos e netos, para os jovens, adolescentes e crianças, aquilo que um dia nós recebemos. Vamos às leituras. A primeira leitura é do livro dos Atos, do início do livro dos Atos dos Apóstolos, e narra a passagem da Ascensão do Senhor, segundo o Evangelho de São Lucas, ou melhor, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por São Lucas. Vejam então Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Como eu tenho feito as outras vezes, eu vou lendo e já vou comentando. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. No meu primeiro livro, porque os Atos dos Apóstolos é o segundo livro que Lucas escreveu. No primeiro livro, ele falou de Jesus Cristo. No segundo livro, que é os Atos dos Apóstolos, ele fala da Igreja de Jesus, dos apóstolos, os seguidores de Jesus. Teófilo, possivelmente foi alguém que pagou as despesas de Paulo para que ele fosse à Terra Santa, coletasse, como ele diz no início de Lucas,
informações para escrever esses 2 livros. Possivelmente um patrocinador dessas 2 obras de Lucas, o Evangelho e os Atos. Ou pode ser também, Teófilo significa amigo de Deus, uma referência a qualquer dos leitores que Paulo iria ter, vai ter ainda pela história fora, que é sempre amigo de Deus. Então, falando de Jesus, agora continua. Foi a eles, aos apóstolos, que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas, as aparições, as manifestações do Senhor ressuscitado. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. O reino de Deus foi a mensagem central de Jesus, né? O reino de justiça, de paz, de solidariedade, de unidade, de inclusão, de vida plena para todos, vida física, social, moral, intelectual, espiritual, religiosa, até chegar à vida divina no céu, vida plena. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, o Espírito Santo, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo no Espírito é a força, o poder, a graça que os apóstolos vão receber do Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais instaurar o reino em Israel? Vejo que até depois da Páscoa, os discípulos ainda têm essa imagem de um reino a ser instaurado na terra, né? Só depois, com o tempo, é que eles, depois a igreja, entendeu que o reino pleno definitivo só mesmo no céu. Embora, é claro, comece aqui. Somos nós agora que vamos colocar os sinais, como Jesus Cristo fez, os sinais do reino de Deus. Saúde, comida, inclusão, perdão, libertação, são sinais do reino de Deus. Senhor, é agora que vais instaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Isso Jesus já havia dito quando, na sua vida terrena, lhe haviam perguntado: quando vai ser isso? Quando vai ser a instauração do reino? Jesus diz: olha, nem os homens na terra, nem os anjos no céu, nem o Filho do Homem, que era uma maneira que ele tinha de falar dele mesmo, sabe quando isso vai acontecer. O Pai é que sabe. Então, deixar nas mãos do Pai. O Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas, então, quando vai ser, vocês não sabem. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, até os confins da terra. 2 ideias aqui. Primeiro, nós não sabemos quando vai acontecer a instauração definitiva do reino de Deus. Mas cabe a nós, até lá, até o fim dos tempos, anunciar o reino de Deus. Fazer o máximo possível para que ele aconteça no meio de nós. Desde Jerusalém, para a Judéia, para a Samaria, para os confins da terra. São como se fossem círculos concêntricos que vão se abrindo. Jerusalém, a Judéia, a Samaria, os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. É claro que não vai se entender essa passagem num sentido físico, cronológico, como se fosse uma reportagem jornalística. Jesus foi subindo para o céu. Nós teríamos que daí perguntar a que velocidade ele foi, onde que fica esse céu, será que já chegou? É claro que não é desse modo que nós temos que entender essa passagem.
A passagem quer dizer, num gênero literário muito próprio, uma simbologia própria, quer dizer que Jesus deixou este mundo e foi para o Pai. Foi para o Pai quer dizer o seguinte, que ele participa do poder de Deus, que ele, tendo vencido a morte, tendo ressuscitado e, portanto, tendo sido libertado por Deus na força do Espírito, libertado do poder da morte, tendo sido fiel ao Pai até o fim, ele agora recebe o poder de julgar os vivos e os mortos, de participar da soberania do Pai, de sentar-se à direita de Deus. A direita também não é para se entender no sentido físico, a destra de Deus significa o poder de Deus, a força de Deus, a mesma autoridade que Deus tem. Esse é o significado de deixar este mundo e ir para o céu. Também pode significar que Jesus deixa este mundo terreno, mas leva consigo para o céu a nossa humanidade, porque de uma vez que ele se fez homem como nós, assumiu a nossa carnalidade, nossa historicidade, nossa humanidade, com seus conflitos, crises, decepções, angústias, aflições e tudo, ele passou tudo isso pelo crivo da morte e ressuscitou, ele leva para o céu a humanidade glorificada, transfigurada, transformada. Então nós podemos dizer que nós já estamos, a nossa humanidade já está com ele no céu, ao mesmo tempo que a divindade dele permanece conosco na terra. Como a gente vai ver no Evangelho, até os confins do mundo, ele está presente entre nós. Portanto, significa que, como os homens de branco, os anjos, dizem para os apóstolos, homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? A ascensão é a festa da missão. Por isso, é o Dia Mundial de Oração das Comunicações Sociais. Por isso, o Salmo diz, por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. É alegria, júbilo, aclamação, exultação, exaltação, porque o Senhor chegou ao céu, a nossa vitória está garantida. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Sabedoria para conhecer a Deus e o poder de Deus. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá. Qual é a riqueza da glória que está na vossa herança com os céus, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Portanto, sabedoria para conhecer a esperança, a riqueza da glória e o poder que ele exerceu. Ele manifestou a sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer outro título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. A glória, o poder, a autoridade que tem Jesus Cristo junto de Deus Pai no céu. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Jesus Cristo, portanto, que possui a plenitude, o poder, a perfeição total. Ele é a cabeça da igreja, portanto, onde está a cabeça, está também o corpo, que somos todos nós. O Evangelho é de Mateus, o finalzinho do Evangelho de Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos, Judas já não estava mais com eles, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Numa das aparições, Jesus tinha dito para eles voltarem para a Galileia. Voltar para a Galileia por quê? Porque foi lá que tudo começou. Voltar para a Galileia por quê? Porque de lá vai começar tudo de novo agora, vai continuar na nova época, que é agora a época dos apóstolos. Quando viram Jesus, na Galileia então, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidavam.
Jesus então se aproximou e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, como acabamos de ver na segunda leitura. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vejam a missão que nós temos: fazer discípulos de Jesus todos os povos. Isso é uma missão que vai durar a vida inteira. A minha vida inteira, a nossa vida inteira, a vida inteira dos cristãos da Igreja da humanidade. Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide. Então, festa da Ascensão é festa das comunicações sociais, é festa do anúncio do Evangelho, é festa da missão da Igreja. Ide pelo mundo afora, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhando-os no mistério, na comunhão da Santíssima Trindade, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Olha a promessa bonita que o Senhor faz. Aliás, essa é uma característica do Evangelho de Mateus. O Senhor presente no meio de nós. No início, Jesus é apresentado como Emanuel, que significa Deus conosco. No meio do Evangelho tem a frase que só tem em Mateus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio de vós. É em Mateus também que tem a parábola do juízo final: tudo que fizeres ao menor dos meus é a mim que eu fareis. E agora, no final do Evangelho, essa passagem: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Olha a confiança que nós somos convidados a ter em Jesus, que está no meio de nós. A nossa missão é grande, é ingente, é dolorida, sofrida, conflitiva, é apaixonante. Vamos sofrer, porque levar o Evangelho a todos os povos, ensinar, tem que ter muita paciência, muita perseverança, muita constância, para não é só levar no sentido de impor o Evangelho, mas é propor também acolhendo os valores, porque os valores que há aí nas culturas, nas religiões, também é dom do Espírito Santo, como dizem os documentos da Igreja. O Espírito Santo é o primeiro missionário, ele chega antes do missionário para preparar todo o ambiente para a acolhida do Evangelho do Senhor. Enfim, em tudo isso, nós somos convidados a, ao mesmo tempo, celebrar que o Senhor foi para o céu, levando consigo a nossa humanidade, mas, no finalzinho do Evangelho, permanece conosco, está conosco todos os dias até o fim do mundo com a sua divindade. Celebremos, portanto, a festa da solenidade, a solenidade da Ascensão do Senhor, louvando, bendizendo, agradecendo a Deus, porque Ele leva consigo para o céu a nossa humanidade. Nossa vitória está garantida. Por isso podemos exultar de alegria, como diz o Salmo. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu a toque da trombeta. Temos uma certeza, a certeza de que nós, em Cristo, a nossa cabeça já está no céu. E, ao mesmo tempo, Ele permanece conosco para nos ajudar a viver bem tudo que temos que viver nesse mundo. Recebamos a graça do nosso Deus, que nos dê força e coragem para viver a beleza da liturgia, da solenidade da Ascensão do Senhor, e durante a semana de oração pela unidade dos cristãos e o Dia Mundial das Comunicações, levar, anunciar às novas gerações as maravilhas que o Senhor opera no meio de nós. Abençoe-vos todos, minhas irmãs, meus irmãos, o nosso Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar
pecado.